No vídeo de hoje, vamos conhecer Vila Nova de Gaia e suas caves do vinho, onde fica o famoso vinho do Porto. E ainda, vamos atravessar a cidade no teleférico que nos leva para a parte alta de Gaia e admirar o lindo mirante que fica em frente à Ponte Dom Luís. Vila Nova de Gaia é a região do Porto que fica do outro lado do Rio Douro. É aqui que ficam os famosos vinhos do Porto. Os turistas chegam no Porto e atravessam a bela Ponte Dom Luís a pé ou de metrô para conhecer as atrações de Vila Nova de Gaia, que são visita obrigatória. Visite as caves do vinho, passeie pelo calçadão à margem do rio e curta o fim de tarde no Jardim do Morro ou no mirante do Mosteiro da Serra do Pilar. Para quem nunca ouviu falar, é importante saber o que são as caves. Elas são os locais normalmente no subsolo, onde ficam os produtos mais emblemáticos da cidade. Os vinhos do Porto, eles amadurecem, envelhecem e têm o seu aperfeiçoamento longe da luz do sol e em temperatura controlada. Vai à Vila Nova de Gaia, não pode deixar de experimentar o vinho do Porto. Muitas caves oferecem visitação com degustação e escolhemos um dos estabelecimentos mais tradicionais para poder conhecer o tal vinho do Porto. Bom, pessoal, se vocês quiserem experimentar o mais tradicional vinho do Porto aqui em Gaia, pode vir aqui no Ramos Pinto. É uma tradicional casa de vinho do Porto desde 1880. O vinho dele é muito bom, muito gostoso, muito tradicional. Inclusive, o vinho dele é exportado para o Brasil. Você pode agendar o seu horário, visitar o escritório de Adriano Ramos Pinto, o fundador do Ramos Pinto Estabelecimento. E chegue cedo para agendar uma visitação. O valor para visitar o famoso Museu de Adriano Ramos Pinto, a cave de vinho e degustar os vinhos do Porto foram de 15 € por pessoa. A Casa Ramos Pinto é conhecida pela excepcional qualidade do seu vinho, pelos seus rótulos e pelos seus cartazes publicitários, encomendados aos maiores artistas do século XIX e inícios do século XX. A visita ao Museu Adriano Ramos Pinto começa com o museu onde antigamente era o escritório de Adriano Ramos Pinto. Ele é dedicado à história da empresa, dos seus vinhos e do seu pioneirismo ao nível de marketing no vinho do Porto. Inclusive vimos que esse foi um dos primeiros vinhos do Porto a serem exportados para o Brasil. Num segundo momento, a visita às tradicionais caves do vinho do Porto nos mostra os processos dos vinhos da Ramos Pinto, em ambiente de cave, na qual estão armazenados cerca de 300 mil litros de vinho do Porto. Aqui tem vinho? Sim. Os barris estão todos cheios. É? Para que serve isso? Para pôr Para lavar garrafa? as garrafas. Ah. Punhamos as garrafas ao contrário, que a máquina rodava, a água vinha de baixo para cima. E já limpava, já lavava. Entendi. Nosso guia nos contou o porquê do vinho se chamar vinho do Porto, mas serem armazenados em Vila Nova de Gaia. Legalmente, é a única região do mundo onde se pode produzir vinho do Porto e chamá-lo vinho do Porto.
Estou por aqui a falar de vinho do Porto, mas na verdade nós não estamos no Porto. Estamos em Vila Nova de Gaia. São duas cidades diferentes. As caves estão aqui deste lado do rio, porque no século XVIII os comerciantes ligados ao vinho, sobretudo ingleses e holandeses, andavam à procura de um sítio para construir as caves. Foram até ao Porto, só que no Porto não havia espaço suficiente na época para construir as caves. Aqui em Vila Nova de Gaia havia mais espaço. No Porto, os impostos na época eram mais altos do que aqui em Vila Nova de Gaia. E também porque Vila Nova de Gaia está virada para norte. Isto significa que temos menos exposição solar. A temperatura é naturalmente mais baixa. Mesmo assim, chama-se vinho do Porto, porque no século XVIII e no século XIX, antes de ser exportado, o vinho tinha de passar pela alfândega para ser controlado e receber um selo de autenticação. Só depois então é que podia ser exportado. E a alfândega ficava no Porto. Só para resumir aqui um pouco, o vinho era produzido na região de Marcada do Douro, armazenado nas caves aqui em Vila Nova de Gaia, passava pela alfândega e era exportado a partir do Porto. Por isso é que se chama vinho do Porto. Mais licoroso, os vinhos do Porto são produzidos no Vale do Douro, armazenados nas caves de Gaia, e levam esse nome pelo fato de, a partir do século XVII, terem sido exportados para todo o mundo, a partir da cidade do Porto. Após a visita pela cave do vinho, provamos 3 vinhos do Porto Reserva, um branco e 2 tintos. Uma pequena amostra de um branco de 1966, misturado com outros brancos, e que é o nosso branco mais envelhecido, este que nós temos aqui. Continuamos a seguir com o nosso Ruby mais jovem, de 3 anos de média de idade, e terminamos com o nosso Tawny de 7 anos de média de idade, que é a garrafa de Adriano que viram no museu. O branco acompanha bem, por exemplo, com frutos secos, o rubi com queijo ou chocolate negro e o tawny com sobremesas doces. Obrigado e boa degustação. E não deixe de visitar também a Casa Portuguesa de Pastel Bacalhau, famosos pelos seus bolinhos de bacalhau feitos com o queijo da Serra da Estrela. Esse queijo, que é feito com leite de cabra, é hoje amplamente reconhecido como um dos mais extraordinários queijos do mundo. Ao terminar nossa visita, fomos conhecer o Teleférico de Gaia. Inaugurado em 2011, o Teleférico de Gaia liga o cais ao Jardim do Morro. Bom, pessoal, e agora nós estamos aqui embaixo, na cave em Gaia, e nós vamos subir, vamos lá pra cima de teleférico. O teleférico aqui em Gaia é muito famoso, porque é ele que leva você da parte de baixo para a parte de cima. Já que aqui em Gaia e no Porto tem muitas ladeiras. Então vamos lá comprar o bilhete. E aí, você teria coragem de ir nesse teleférico? Ele possui 14 cabines que percorrem um trajeto de 600 metros. Além de você observar toda a Gaia e o Porto lá do alto, também podemos utilizá-lo como meio de transporte para evitar uma volta pelas ladeiras do cais até o Jardim do Morro e chegar na bela ponte Dom Luiz. E para entrar aqui é super fácil, é só você comprar o bilhete lá embaixo, 6 euros por pessoa de ida e 6 para voltar. Depois você passa ali no ticket e é só entrar. O teleférico funciona todos os dias, das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. O bilhete custa 6 euros só ida e 9 euros ida e volta. Simbora, pessoal! Subimos aqui no teleférico. Para conhecer é maravilhoso, mas usar como meio de transporte achei um pouco caro.
Você entra na cabine, um fotógrafo logo tira uma foto sua e você pode comprá-la no fim do passeio. Bom, se você quiser, você pode comprar esse livreto aqui. Esse livrinho, gente, custa 10 euros e você pode comprar na saída, né? Aqui contém várias dicas mostrando a história do porto, é bem legal. E olha aqui, gente, a Ponte Luís. Aqui da saída você já consegue ver a Ponte Luís. Olha que linda a ponte. Em cima passa o metro, né, que é o metrô aqui em Portugal. E ali embaixo passa carro, porém ele está em reforma, né? Passa pessoas também. Olha que legal. Ao sair do teleférico pela parte de cima de Gaia, você logo dá de cara com a Ponte Dom Luís, a mais bonita entre várias pontes que fazem a ligação de Porto a Gaia. Serve também como mirante para as duas cidades e o Rio Douro. Aqui ainda se encontra esse lindo mosteiro da Serra do Pilar. Gente, olha só o que tem aqui no nosso Airbnb. Tem quadros da propaganda desse famoso vinho aqui, ó, Ramos Pinto. A saúde de Adriano Ramos Pinto, é o fundador desse vinho aqui. Muito famoso, é tradicional. Todos os quadrinhos aqui é referente às propagandas lá do século 19 e 20 que o Adriano Ramos Pinto mandava fazer para os seus vinhos. E nós fomos lá em Gaia, né, na cave que vende o vinho do Porto do Ramos Pinto, e compramos uma imagem. Essa daqui. Nós achamos muito legal, muito bonita. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha o que nós compramos. Compramos vinhos do Porto, Adriano Ramos Pinto e irmão, né? Aqui é uma cave, né? Um barquinho levando o vinho do Porto, lá da parte de cima do Rio Douro até a parte do Porto, né? Até a parte onde eles guardavam o vinho aqui nas caves para poder vender. Hoje em dia não é mais transportado pelos barquinhos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse episódio conhecendo Vila Nova de Gaia. Comenta aqui embaixo o que acharam mais interessante. Deixe o like, se inscreva no canal se não for inscrito, que tem muito mais vídeos de dicas aqui. Beijinhos e tchau!